Classificados para a final, vamos encarar o Santos. Conseguimos vencer aí o time do Novo Horizontino, que deu um trabalhão aí, especialmente no primeiro tempo, mas no segundo, Abel Ferreira deu aquela ajeitada no intervalo e o Palmeiras sobrou aí, né, para cima do Novo Horizontino. Debate da imprensa, o pessoal da Plim Plim comentou aí o jogo, a gente vai ver agora, então dá o seu like, se inscreva no canal também. Vamos ver o que eles falaram na classificação com o gol do Hendrick, decidindo de novo. Para falar de mais um finalista do campeonato estadual, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0 e vai decidir o Paulistão contra o Santos. Que fase desse Palmeiras de Abel Ferreira, já são 5 finais de Paulistão consecutivas para o Palmeiras, que vai tentar mais um título agora jogando contra o Santos. Palmeiras chega a 20 jogos sem perder, é assim, com essas credenciais, que o Palmeiras vai enfrentar o Santos 2 vezes. Foi apenas uma partida nas quartas de final, uma semifinal, e agora serão 2 jogos na grande decisão do Campeonato Paulista. Estou aqui com o Paulo César Vasconcelos, estou aqui também com o Alex e com vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes. Então vá lá no Twitter, mande sua mensagem pra gente, hashtag Troca de Passes. Quem é que chega em melhores condições para essa decisão do Campeonato Paulista, hein? Santos ou Palmeiras? Queremos ouvi-los, torcedores. PC, tudo bem? Bem-vindo ao Troca de Passes mais uma vez. Como já todo mundo imaginava desde o início do campeonato, o Palmeiras vai a mais uma decisão de estadual para enfrentar o Santos. Tudo bem, PC? Boa noite, Felipe, grande Alex, quem nos acompanha. Mas chega a essa final depois de um primeiro tempo que exigiu muito da equipe do Palmeiras. O Novo Horizontino, na fase inicial, foi superior ao Palmeiras. Criou mais oportunidades, teve o controle do jogo. Veio o segundo tempo e mais uma vez o Hendrick faz a diferença, marcando esse belíssimo gol num toque de cabeça do Flaco Lopes. O Palmeiras desembarca nessa final. Não sei se você concorda, Alex, mas eu acho bem equilibrada. Palmeiras acostumado a decidir, invicto, todo esse currículo bem favorável. Mas do outro lado, um Santos que fez um Campeonato Paulista muito consistente, né? Boa noite, Alex. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Felipe. Obrigado. Boa noite, PC. Prazer estar aqui contigo. Boa noite para todo mundo em casa. Eu concordo sobre equilíbrio. Lógico que o favoritismo do Palmeiras ele vem por esse histórico, né? De um time já bem realmente experimentado, bem vitorioso. Acostumado a decidir. Acostumado. Você vê que o primeiro tempo ele teve muita dificuldade. Realmente, no Novo Horizontino, eles não perdem o controle. Para todo mundo que vai jogar contra o Palmeiras, você tem que ser consistente o tempo todo. Porque o Palmeiras, em alguma coisa, eu não estou jogando bem, ele encontra realmente uma bola, assim, é um time muito... muito vencedor. O perfil de time, de atleta, de clube, no momento, com um treinador desse jeito, com a sua comissão técnica, vencedor é diferente, cara. Então, o Palmeiras já demonstrou que tem isso. O Santos em formação, fazendo um belo campeonato paulista. Eu acho que tem tudo para ser, assim, fazer disso uma bela final. A chegada do Santos, sim, é surpreendente, né, PC, a decisão. Por tudo que aconteceu no ano passado, pelas dificuldades que o Santos enfrentou no Campeonato Brasileiro, ao longo de toda a competição. Havia uma dúvida sobre a capacidade financeira do Santos para 2024, enfrentando vários problemas, como seria essa remontagem. Time, né? E, para minha surpresa, e acho que de muita gente, o Santos conseguiu se remontar de uma maneira muito rápida, culminando com essa chegada à final do Campeonato Estadual. Se você voltar no tempo, você vai ter de um lado um Palmeiras, que já foi uma academia, e um Santos que não precisa nem ficar falando muito, afinal de contas, de Pelé, enfim, Clodoaldo, Coutinho, todos aqueles grandes jogadores. Chegam a essa final num Santos precisando de uma temporada de afirmação. Qual o significado que tem para o Santos? Além do Campeonato Paulista, o Santos vai ter só o Campeonato Brasileiro da Série B, que ele precisa disputar com autoridade tal que não tenha nenhum tipo de sobressalto para o seu torcedor. Para o Palmeiras, o Campeonato Paulista não é a conquista de um título que mais anseie o torcedor palmeirense. Embora, se vier esse título, tenha um ineditismo, não de agora, mas de um tricampeonato, coisa que o Palmeiras não saboreia desde os anos 30 no Campeonato Estadual. Agora, times com situações distintas. O Palmeiras acostumado a decidir e, consequentemente, por estar acostumado a decidir,
quando o jogo está desfavorável, não alopra, né, Alex? Não alopra. Ele não perde o controle, ele não fica... Ele sabe, calma, a gente já foi pressionado. E um Santos que vai vir empolgado, que vai vir, mas do ponto de vista de vivência, de conquista, nesse momento atual, o Palmeiras está muito mais acostumado. Mas o Santos é bom lembrar que ele tem jogadores experientes e tem um treinador tricampeão. É verdade. Então, que já sabe também jogar uma decisão que aí eu acho que vai vir, por isso que tem tudo para ser uma grande final. Vamos mostrar os melhores momentos, então, desse jogo difícil para o Palmeiras contra o Novo Horizontino, né? O PC salientou muito bem, o primeiro tempo foi muito, muito complicado. O Novo Horizontino claramente foi o melhor time em campo, aquele que criou as melhores oportunidades, obrigou o Everton a fazer defesas. E acho que a desclassificação do Novo Horizontino passa pelo desperdício dos gols na primeira etapa. Essa foi uma chance muito boa do Rômulo, né, que vai ser jogador do Palmeiras. No primeiro tempo, o Novo Horizontino poderia ter colocado o Palmeiras em maus lençóis para a segunda etapa, né, PC? Mas o gol não saiu. A precisão, quando você enfrenta uma equipe com a força do Palmeiras, a precisão é fundamental quando surge a oportunidade. Na medida em que você é impreciso, que você transforma o Everton no melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo, que é oportuno, como aquela chance com o Rômulo, que ele pega muito embaixo da bola, né? Que ela sobe. Assim, e isso o futebol não vai perdoar. Quando vem um ajuste, começa o segundo tempo, um Palmeiras mais bem organizado, mais seguro, o Palmeiras tem uma oportunidade, aí ela é bem aproveitada. E a dificuldade do Palmeiras no primeiro tempo é que realmente, na marcação, que é muito bem treinado esse time do Novo Horizontino, só com muita força física, então ele não conseguiu deixar o Palmeiras, ele estava sempre bem posicionado. E o Palmeiras, aquele negócio de tentar se movimentar, procurar movimentações para jogar, a hora que o Novo Horizontino roubava a bola, e a maioria das vezes isso, ele levava perigo nesse sentido. E aí o Palmeiras sofreu realmente bastante. O Novo Horizontino parecia que estava jogando em casa, né? Sim. Parecia que era o time grande da situação, bem um time seguro, só que é lógico, você precisa fazer isso no tempo todo. E numa jogada onde o Mike ele pega, ele vai fazer um cruzamento que lógico que é de uma maneira intencional, é um passe, a jogada acaba vindo, acaba realmente conseguindo fazer um gol de uma maneira, você vê que não é o comum de um jogo, não é comum, não deixa de ser. Esse time do Palmeiras tem muito bem essa bola treinada, na verdade. Sim, e tem aí, né, Alex, e quem nos acompanha, a compreensão muito apurada do Flaco Lopes, né? Porque a maneira como ele cabeceia é porque ele sabe que vai ter, e esse jogador é o Hendrick, com essa capacidade de definir o lance em milésimos, em fração de segundos, mas definir de forma muito precisa. Vamos pensar, gente, é o terceiro jogo seguido com o Hendrick fazendo gol decisivo. Impressionante. Isso sendo que, mudando de camisa, semana até terça-feira, camisa da Seleção Brasileira. Mudando de cenário, no sábado em Wembley, domingo, terça-feira no Santiago Bernabéu, hoje na Arena do Palmeiras. Mas surgiu a oportunidade, a precisão é inevitável. E aí ele define o jogo. É um moleque realmente, né, tem estrela, tem mostrado isso. Acho que o que fica de preocupação é que, de novo, ele saiu aparentemente com a mesma lesão que havia sentido no jogo do Brasil contra a Espanha, né? Ele colocou a mão na parte anterior, ali a parte da frente da coxa esquerda. Foi o mesmo local onde ele também sentiu contra a Inglaterra. Acho até que o segundo tempo dele, depois do gol, ficou prejudicado no jogo Brasil e... Inglaterra não, contra a Espanha. Ficou prejudicado, que eu acho que ele estava sentindo ao longo do segundo tempo todo ali aquele incômodo, e hoje foi substituído também com dor naquela... Isso pode ser, teve algum momento na minha carreira que eu tinha um problema, você pensava que podia ser uma lesão, e às vezes é um problema na fáscia do músculo. E aí você precisa soltar ela ali, e eu lembro bem certinho do fisioterapeuta falar, pode ir tranquilo que não tem problema. Às vezes pode ser isso que ele incomoda, mesmo na hora que você vai fazer o movimento, ele dá uma pinçada. Faz presente. Mas aquela membrana do músculo no outro ali, às vezes está um pouquinho mais preso e incomoda um pouco. Pode ser isso, para ele ter suportado ficar no jogo da seleção, não deve ser algo que contraturou ou que chegou perto de fazer alguma coisa. E ele deve estar internamente, a gente nunca pode esquecer, penso eu, que nós estamos falando com um maior entusiasmo, justificado entusiasmo, mas nós estamos falando de um adolescente, de 17 anos. Puxa, período de formação A gente total. não pode esquecer isso, e muitas vezes, especialmente com um jogador de futebol, a gente esquece isso. Você lembra como você era com 17 anos? Você lembra que nenhum de nós com 17 anos está pronto para nada.
A gente está ali, está fazendo. É claro que o Endrick carrega isso. Fazer bagunça, né? Então, é claro que o Endrick carrega uma responsabilidade, porque o jogador de futebol, quando ele vai despontando, como o Endrick está despontando, já tem atrás dele uma responsabilidade, mas não podemos perder essa perspectiva. Trata-se de um adolescente de 17 anos, que pode ter... Precoce, mas adolescente. Que sinaliza que vai ser um baita de um jogador, que vai dominar o cenário mundial. Agora, todas essas sinalizações, elas não excluem a possibilidade de, em 2, 3 jogos, ele jogar mal. Claro. Ele de repente, se descontrolar, perder um gol feito, tudo isso vai fazer parte desse processo de amadurecimento. Penso apenas que essa competição para ele tem um sabor muito especial, porque é o único título que ele vai disputar esse ano com a camisa do Palmeiras. Tanto Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores... Só vai jogar uma primeira parte. Ele só vai jogar uma primeira parte e depois vai embora. E você pode ver que esse time do Palmeiras, em elenco, assim, a gente tem que se apegar. Ah, poxa, já ganhei tanto, eu vou... Esse ano você não ganhou? Pode ser o tricampeonato? Sim. Pode ser esse único título desse ano pro Endrick. Entende? Sim, o Palmeiras parece que o Abel ele tem muita essa sensibilidade. Tem que ter. E os jogadores também de responsabilidade de seguir vencendo, sabe? De seguir aumentando essa história. É o nível de ambição, né, Alex? Nível de ambição. Desenvolver a ambição. Falando do outro lado, o Novo Horizontino hoje, ele fez um primeiro tempo de jogo ambicioso. Espetacular. Ele não abriu corajoso, mão, ele não abriu mão de jogar. com qualidade de jogo. Não foi um jogo bem elaborado. Um jogo, nós estamos vendo aí os melhores momentos, um jogo que teve volume ofensivo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Rômulo se movimentando, caindo pela esquerda, daqui a pouco entrando pelo meio, pegando... Pessoa dando um trabalho danado para a defesa exatamente. do Palmeiras. Qual é a sinalização que o Novo Horizontino deixa? A sinalização de que vai fazer novamente uma Série B altamente competitiva, exemplo da Série B do ano passado, quando até a última rodada estava brigando por uma vaga. E qual é a sinalização que o Palmeiras deixa? Sinalização de que você tem ali uma equipe, do ponto de vista mental, extremamente forte, ambiciosa e que, por ter um mental muito forte, no momento em que situações adversas surgem no jogo, ela não se desestabiliza. Fala assim, opa, isso não é novidade para nós. O primeiro tempo deixou claro, né? Passou por maus bocados, conseguiu se virar no jogo, se arrumar, já veio para o segundo tempo melhor, conseguiu um gol cedo e já entrou num ritmo mais forte durante o jogo. E mesmo assim, até quando o Mike ele foi cruzar a bola, eu falei, caramba, cara, o Palmeiras no primeiro tempo, né, a gente conversava, até o Felipe falou, ele faz uma escolha, que ele não tem esse negócio, vou sair jogando toda vez, ou não. Não é esse time longa, incrementado nesse sentido. Não. Opa, vou jogar longa, tá ruim, eu vou lá e vou brigar. Ele estava perdendo isso. Chegava na frente, eu vou cruzar. A hora que ele cruza a bola, eu lembro daí com o saudoso Fernandão, que ele falava assim, Alex, me coloca a bola lá em cima. Não precisa vir aquela bola rápida para mim. Porque daí lá eu vou subir. E é a bola que ele meteu pro Flaco Lopes. Ele coloca lá em cima, o Flaco Lopes sobe com isso aqui para cima do defensor. Normalmente ele sobe mais do que o defensor, né? Então a bola pode ser mais viajada. Ele teve um escanteio também que ele veio atropelando assim. Então é algo que o Palmeiras está sabendo utilizar. De novo, encontrou mais uma arma. De novo. Isso. Que aí ele vai se reinventando e os adversários tá aqui, né, meu? E quando, o Alex pode falar disso melhor do que qualquer um de nós. Quando sai a bola do Michael em direção ao Flaco, me parece que tudo já é tão sincronizado que esse jogador que vai entrar aqui, porque ele já sabe que o Flaco não vai cabecear para o gol. Naquela posição era difícil. Exatamente. Né? Então o que ele vai fazer? Tem que ter algum jogador chegando de frente. E ali teve um erro do Marlon, que é o capitão, né? Ele não acompanha. Ele não. O Endrick já sabe disso, acreditou. Os zagueiros estavam bem posicionados. Ele era para marcar o Endrick, ele deu uma soneadinha. Ele percebeu, o Endrick já tinha estava passado. dominando a bola. Agora, há de se ressaltar o que o Flaco Lopes vem fazendo nessa temporada, né? A insistência do Abel com ele, o Palmeiras fez muito bem, porque poderia ter colocado em outro clube, né? Para fazer uma negociação, como fez com o Merentiel. Merentiel, por exemplo, chegou cercado de uma expectativa, não deu certo. Liberou o jogador para jogar pelo Boca Juniors. O Flaco veio, foi um dinheiro investido, teve uma demora para se adaptar, o Palmeiras o manteve, insistiu e nessa temporada de 2024 ele está sendo... né, eu faço a ligação disso aí
para mim, está diretamente ligado ao fato de ser o mesmo técnico. O mesmo técnico. Porque se começa a trocar de técnico, um chega e diz que é bom, serve, outro chega e diz não serve. Enfim, agora, o mesmo técnico, com o olhar que só o profissional tem, falou, não, vamos insistir, não está indo bem, mas dá para insistir. Aí você tem que avaliar a dedicação do profissional no treinamento, como é que é... Acompanhar essa evolução, se está existindo ou não. Está acontecendo, esse profissional mesmo com as coisas não estão dando certo, ele está esmorecendo, ele continua ali perseverando. Aí ele continua perseverando. Está muito ligado. Nada é isolado, tudo tem uma costura, um contexto e um porquê. Mas essa sensibilidade que é importante do Abel, que eu acho que é o que faz ele ser um treinador diferente, especial, é justamente isso. Ele tem a preocupação com o bom jogo equilibrado, organizado, com esse mental forte, só que às vezes parece que é tudo muito simples, só que esse simples ele tem uma felicidade tão grande diante dessa percepção apurada, que ele cria algo, a hora que os adversários vão ver, eles estão perdendo de novo. E com o detalhe, né, Flaco e Endrick acabaram por colocar no banco o Rony. Rony que tem sido um cara importantíssimo. E o torcedor nem lembra. Nos últimos anos. Rony, se a gente lembrar, ele estava convocado pelo Ramon no início do ano passado, né? Estava sendo chamado para a seleção brasileira. E um jogador que evoluiu muito com o Abel. Muito, aumentou, né? O jogando em outra posição, dele, né, PC? Porque se pegar o jogador do Atlético Paranaense, o Rony do Atlético, era um jogador de beirada. No Palmeiras ele se torna um centroavante, né? Praticamente um camisa 9. A dinâmica de jogo do Palmeiras era outra, diferente para conhecer. Então o Abel muda o ataque, Rony vira uma opção no banco de reservas, Endrick e Flaco ganham espaço e os dois estão dando bastante. E ele tem, quando ele coloca o Rony, como aconteceu hoje no lugar do Endrick, ele estabelece um outro roteiro para o Palmeiras, por causa da característica do Rony. E ao mesmo tempo, ele deve estar fazendo uma projeção. A partir da saída do Endrick, talvez o Rony recupere esse lugar. Não é garantido, porque pode ser que o Abel já esteja até buscando outras Embora, soluções. PC, eu tenha visto uma entrevista hoje da Leila, ela dizendo, eu vou me recordar onde foi, por isso que eu não estou dando crédito aqui, não estou me lembrando onde, em que ela fala, quando perguntada, vai buscar alguém para a reposição do Endrick quando ele for embora para o Real Madrid no meio do ano, ela diz, estamos sempre abertos ao mercado, mas vejo que o grupo está pronto. Não precisamos contratar ninguém para o lugar do Endrick, que o Palmeiras tem no grupo, jogadores e tal. Ela não diz que vai contratar. Então vai precisar haver um convencimento do Abel ali, né, de repente do Anderson Barros, o executivo de futebol, para que eles percebam, sintam essa necessidade e aí em sentido e convencer a Leila a contratar esse jogador. O Palmeiras não é um clube de fazer alarde nos seus movimentos de mercado, né? O Palmeiras não é aquele clube que deixa escapar, que vai atrás do fulano, Beltrano, Ciclano. Os movimentos do Palmeiras são muito discretos. O Palmeiras não tem os traíra lá dentro, parece. Tem uns clubes que tem sempre os boca de graxa, né? E no Palmeiras não tem. Não tem. Só que o resultado de campo ajuda nisso. Claro. Porque estão sempre, os resultados estão vindo, até quando o Abel acho que reclama de algo de contratação, é combinado, por isso que eles se dão super bem, cara, né? Tem um profissional tão eficiente quanto capaz que é o Anderson Barros. É impressionante. E muito discreto, né? E merece muitos créditos. É aquele profissional entre os executivos de futebol. Totalmente diferente, né? Que às vezes deve andar pela Avenida Paulista e ninguém sabe quem é. Entende? Porque... Melhor coisa, porque quando tá perdendo, ele também pode sair. Exatamente. Igual, né? É de rara aparição, não é de ficar falando muito. Agora, trabalha. E a Abel tá aí por causa dele. Anderson Barros, que acabou trazendo. Ele já, quando ele saiu do Botafogo para o Palmeiras, no Botafogo ele já caracterizava o trabalho dele pela discrição e eficiência. Essa combinação que é rara em qualquer setor profissional. O sujeito ser discreto e ser eficiente. Geralmente, é para o todo, não para mim, né? Exatamente, ele está ali... Eu sou... Não é com ele. Ele está trabalhando para o Palmeiras. E eu acho que o resultado está aí. Por exemplo, hoje, mais uma vez, foi uma ótima atuação do Aníbal Moreno. Ótimo. De novo. Ia fazendo um belíssimo gol quando já estava Palmeiras 1-0. De esquerda. Ele corta, ele não é o pé bom e ele ainda tem a coisa de chapar, cara. Recurso, né?
Isso, ele vê que o Jordi está um pouco É adiantado. advogado bom, tem sempre recurso. Pô, Pensando um pouquinho ainda na decisão, né, do Campeonato Paulista contra o Santos, o Palmeiras, eu Antes disse de aqui... perdeu o Harley para o jogo, né? O Palmeiras, eu disse aqui, vem de 20 jogos de invencibilidade, é um trabalho muito mais duradouro, mais longevo, com um treinador que está lá há muito tempo, ao contrário do Santos, que foi montado para esse início de Campeonato Paulista, vai ter uma Série B pela frente, trabalho novo do Carille, mas eu tenho a impressão que com o futebol jogado, é uma impressão minha, o futebol jogado dentro de campo, nesse momento, o Santos também tem tido um futebol para ter boas chances de jogar contra o Palmeiras, né? Se a gente pegar, claro que as quartas de final, o Palmeiras fez um jogo belíssimo contra a Ponte Preta. Não deu a menor chance. O Santos teve um jogo mais complicado com a Portuguesa. O Santos teve um jogo mais duro com a Portuguesa, que tem uma classificação até bem pior do que a da Ponte no Campeonato Estadual, na fase de classificação. As semifinais, o Santos, embora tivesse jogado contra o Bragantino, um time de Série A, teve mais facilidade, jogou um futebol mais agradável, pelo menos para o meu gosto. A vitória do Santos foi categórica. Foi um futebol mais agradável do que o do Palmeiras hoje contra o Novo Horizontino. Eu te diria, me permita, eu diria que o Santos contra o Bragantino, ele foi mais uniforme do que o Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje teve um primeiro tempo instável e um segundo tempo de domínio. O Santos, na quarta-feira contra o Bragantino, ele teve as rédeas do jogo na maior parte do tempo. Eu me atrevo a dizer que o campeonato do Santos jogado é melhor do que o do Palmeiras. Mais agradável o futebol, né? E é mais produtivo. Ele acertou esse time, igual a gente fala do Guilherme, Juliano, é um ataque que parece que faz mais gols, enfim. Ele é um time que nessa questão de se atuar bem, atuou melhor do que o Palmeiras durante o campeonato todo, se a gente for ver, né? Por isso que torna a decisão ainda mais fascinante. Você pode, como o Alex lembrou no início, se lembrar, recordar o histórico recente do Palmeiras, que vai empilhando o título. Empilhando o título, é claro que quando você vai para uma final, isso tem um peso, óbvio. Claro. Você tem uma gordura, né? Exato, você está acostumado a decidir. Você está ali acostumado a passar... Esse ano o Palmeiras já decidiu que foi a Supercopa. Sim. Né? Perdeu nos pênaltis. No caso do Santos, que vem de uma temporada traumática, dolorosa para o seu torcedor, para a história do próprio Santos, o processo de reerguimento já no Campeonato Paulista, de chegar à final, é algo muito importante até para o restante da temporada. Creio que é uma final muito equilibrada, mas que não se pode desprezar. Noves fora o excelente Campeonato Paulista que fez o Santos, o fato do Palmeiras estar habituadíssimo no seu histórico recente a decidir. O que também dá uma impressão de... não sei se tem influência no nosso modo de pensar, mas talvez tenha o fato de o Santos estar numa draga tão grande no ano passado, que quando vê o Santos jogar bem hoje, parece até melhor do que talvez naturalmente seja, né? Porque o abismo que existe hoje entre o que foi o Santos dos últimos 2 anos, 3 anos, nós falamos isso, mas especificamente do momento pré-2024, né? Ali o que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, para o que é o time hoje no Campeonato Paulista, é um abismo a diferença de desempenho. Além do abismo. Enquanto que o Palmeiras é mais ou menos sempre muito regular. Sim. Vem ali naquela atoada de sempre, o futebol muito compacto, o futebol muito sabedor daquilo que é capaz de fazer e o quanto é difícil batê-lo. O Palmeiras chegar à final do Campeonato Paulista, ninguém está fazendo, Palmeiras, quem diria? Quem diria? Antes de começar o campeonato, pela temporada que teve ano passado, ninguém imaginava, é claro que o torcedor do Santos está sempre apostando, mas não imaginava que o Santos chegaria à final. Nem o torcedor do Santos imaginava esse ano. E com um detalhe, chegou à final do Campeonato Paulista o Santos, fazendo um bom Campeonato Paulista. Ele não chegou de forma acidentada. Não, aí, poxa, naquele jogo o João Paulo pegou tudo, e aí, poxa, fez 1-0 aos 49 do segundo tempo. Não, futebol. O Santos chega à final do Campeonato Paulista, sinalizando que ele, no Campeonato Brasileiro da Série B, é um fortíssimo candidato ao título e, consequentemente, à volta à Série A. Sensacional, hein? Mais uma classificação do Palmeiras. Agora vamos aguardar aí na final, hein? Santos e Palmeiras é a primeira partida pela Belmiro. A segunda a gente vai ter aí o Allianz Parque absolutamente abarrotado, lotado de palmeirenses para acompanhar o jogo de levantar a taça.
quem será o campeão, hein? Que sejamos nós. Agora, o Santos não chega de graça. Chegam as duas melhores campanhas do campeonato. Palmeiras a melhor e o Santos a segunda melhor. E as duas melhores campanhas estão chegando aí. Não é gratuitamente, tá? Então, é bom o pessoal controlar um pouco a empolgação aí. Controlar um pouco aí. Tem pessoal aí que é torcedor um pouco mais afoito. Eu diria para você se acalmar. Ter muita calma nessa hora. Se bem que tem outro que diz que é melhor comemorar enquanto você acabou de vencer, né? Porque depois que começar a peleja, a próxima peleja, você não sabe o que vai acontecer. Então vamos aproveitar e comemorar, né? Eu sou dos mais calmos, dos mais cautelosos aí, até porque, como diria Felipe Melo, a soberba precede a queda. Então muita calma aí. E se tem alguém aí que é favorito nessa final, pela opção que tem nesse ano de praticamente o único título de importância que vai praticamente disputar é esse. Então, o Santos é quem chega com favoritismo, com a obrigação de ser campeão, porque eles estão na Série B. Então, essa que é a grande realidade. Até o próximo vídeo. Avante palestra.